É fácil bradar de alegria e cantar louvores a Deus quando tudo está bem para o nosso lado. Será que também é fácil cantar hinos e louvor a Deus, rejubilando quando as coisas acontecem de maneira negativa em nossa vida, quando o crisol esquenta, quando as dificuldades elas chegam para a nossa vida? Bem, no tema da lição dessa semana, nós vamos abordar uma vida de louvor. Se é possível louvar a Deus em toda e qualquer situação. E o texto, para a gente trabalhar essa temática, para a gente introduzir esse assunto nessa semana, especialmente hoje, sábado, dia 20 de agosto, o texto é o de Filipenses 4, versículo 4, ó, que, por sinal, é uma das mais lindas cartas do apóstolo Paulo. Antes da gente ler, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas e você deixar o seu like aqui nesse vídeo, dar a sua curtida para que a gente possa entregar para mais pessoas, tá bom? Então vamos para o texto. O texto diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha, quem está falando essas palavras? A primeira coisa que quando a gente lê um texto, é a gente perguntar quem está falando, quem está escrevendo essas palavras. Depois a gente tem que responder a pergunta para quem ele escreveu essas palavras e por fim, qual o propósito. Então, quem escreve é o apóstolo Paulo, aquele que lançou as bases da teologia cristã, a base do cristianismo, né, a teologia do cristianismo do primeiro século, é aquele que escreveu mais de 10 cartas, então é alguém que tinha no coração, tinha na sua própria vida, na sua própria experiência pessoal, as várias circunstâncias pelas quais ele pôde louvar a Deus. Ele tinha experiência de sobra sobre louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. E é exatamente o que a gente vai observar aqui nessa carta. Então, quem escreve é Paulo. Quando ele escreve provavelmente durante a sua primeira prisão em Roma, durante o primeiro aprisionamento dele em Roma. Ele escreve essa carta ali. E qual o propósito dele escrever essa carta? Por qual motivo ele escreve? Ele escreve para agradecer as contribuições recebidas daqueles irmãos que foram ali levar, quem sabe, uma vestimenta, alguns alimentos para ele ali naquela prisão. Então, inicialmente, ele escreve para agradecer. Mas você sabe como ele era, foi um dos fundadores, foi o principal fundador da igreja ali em Filipos, ele não ia também deixar de passar essa oportunidade para também deixar uma lição para aquelas pessoas. Então, além de ele escrever com a ideia de agradecer, ele também escreve com o propósito de que eles estivessem unidos em espírito, em um só propósito, em um só objetivo, que não houvesse contenda entre eles, que não houvesse nenhum tipo de partidarismo. Ele escreve sobre a ética do evangelho, mas a essência desse verso que vai permear, a ideia que vai permear toda a semana, a essência é que eles deveriam estar contentes. Agora veja, ele escreve a carta da prisão e escreve sobre essa ideia de estar contente, de louvar, mesmo em meio às dificuldades. Agora eu queria refletir com vocês um pouco mais sobre essa ideia. O louvor ele pode transformar até mesmo as circunstâncias sombrias. Talvez não no sentido de mudar os fatos, mas no sentido de mudar o nosso coração. Então a gente começa a perceber que a ideia de que quando a gente louva, mesmo nas circunstâncias difíceis da nossa vida, parece que de algum modo isso mexe um pouco com o nosso coração, isso faz com que a fé ela mostre, se revele para nós. Não para Deus, que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe de tudo o que nós passamos, Ele conhece a nossa história. Então, quando a gente louva, nós não tornamos nada, nós não tornamos nada conhecido para Deus, mas sim para nós mesmos ter a certeza se essa fé que nós tanto cremos, ela está operando ali no nosso coração. Mas também
o louvor em meio às circunstâncias, ele revela uma fé em ação, uma fé que está ali presente e que vai auxiliar a gente naquele momento de dificuldade. Pelo menos essa é a visão inicial que a gente tem nessa primeira lição. E ao longo dessa semana, nós vamos analisar o que é o louvor e como ele pode ser uma arma espiritual poderosa em circunstâncias difíceis, né? Quando realmente chega o desemprego, quando um filho está doente, quando nós estamos desanimados. Qual o papel do louvor nesse momento, nesse cenário, nesse contexto, né? É isso que nós vamos estudar durante a semana. E isso vai ser bom para mim, para você, porque a gente vai aprender a importância do louvor em meio às adversidades. Que nesse dia você tenha motivos para louvar a Deus e que a sua maneira de louvá-lo não seja movida pelas circunstâncias, né? Mas que você possa louvá-lo independente daquilo que estiver em sua volta. Posso orar por você? Santo Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque nós aprendemos um pouco mais aqui que não podemos ser movidos pelas circunstâncias para louvar o teu nome. Nós precisamos estar te louvando a tempo e fora de tempo, se é oportuno, quer não oportuno, nós queremos continuar engrandecendo o teu nome, porque tu és digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Nos dê a força que precisamos para encararmos todas as adversidades e que a nossa maneira de louvar e de te adorar não mude mediante as circunstâncias, mas que possamos estar firmes contigo para sempre, até aquele dia que louvaremos o teu nome na eternidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado para você.